Foi numa matéria dessa que ela conheceu uma das preciosidades da vida dela, a Titi, que a gente mostrou aqui, que foi adotada por ela e que serviu para que ela e o Bruno Galhaço mais unidos ficassem e mais responsáveis com a adoção da Titi. A Titi está com quantos anos agora? Está com 3 anos e 6 meses. Inclusive, eu quero te agradecer imensamente, Fausto, porque você, sem querer, mudou completamente a minha vida. Até bom saber, para contar, para quem não sabe, é o seguinte. Foi descoberta uma história, até pela minha mulher, a Luciana Cardoso, de uma senhora que já faleceu de 90 e poucos anos nos Estados Unidos, que todo final de ano ela fazia roupas para mandar para as crianças na África. E a Giovana, nós pedimos que ela fizesse essa reportagem, ela se emocionou, não só com a mulher, com a americana, como principalmente quis ir até a África para fazer a entrega. E nesse contato, ela teve a chance de conhecer a Titi, e que mudou a sua vida, não? Foi, mudou, me virou de cabeça para baixo, né? Porque eu fui pega de surpresa, porque eu estava num momento em que eu queria trabalhar, não pensava em engravidar, em ter filho, só queria trabalhar e filho mais para frente, e de repente eu me vi mãe, sabe? Eu me tornei mãe sem querer ser e sem estar preparada. Foi nesse momento aí? Não, esse momento foi na Vila Mataca, que são onde são muitas crianças, né? Que a tinha ONG muita ajuda. criança aí, como é que você descobria? A gente, na verdade, a gente foi em vários lugares no Malawi. A imagem fala por tudo. Só os pobres de espírito ou os mal intencionados é que podem ter preconceitos e ódio, né? Até porque eu via o envolvimento do Bruno Galhaço. Foi uma coisa que mudou a vida de vocês dois. E não estava planejado, preparado, ao contrário, né? Não, foi o que eu te falei. Você, sem querer, me deu um grande presente na minha vida. E a minha vida não faz mais sentido, sabe? Não faria sentido se isso não tivesse acontecido. E a força do caráter, a força da personalidade de vocês dois vai superar qualquer tipo de... Olha, tá aqui a reação da galera. Tem uma torcida muito mais forte pela Titi por vocês do que um ou outro imbecil que possa ter ódio. Você não tem dúvida nenhuma. Até porque vai servir de exemplo. A gente fala tanto em quebrar preconceitos e amar ao próximo. Tá aqui ela falando das onças um dia. Como um dia ela foi trazer para a vida dela e uma vida... pelo menos materialmente, com muito mais calor humano e mais afeto, como é o caso da Titi, que hoje faz a alegria desses dois astros da televisão e dois meus queridos amigos que tiveram a bênção de receber a Titi para fortalecer ainda mais a união dos dois. Que sirva de exemplo nesse início do ano para todo mundo. Quem está aberto para os desafios da vida, os desafios do coração, não tem preconceito, não tem dúvida, tem vontade de amar o próximo. É o que faz essa fera aqui com o marido dela. Respeito ao próximo sempre. E acho que assim a gente, respeitando o próximo, a gente consegue viver tão bem um com os outros e em harmonia. Não tem segredo, né? E às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba fazendo um comentário ruim para uma pessoa. Tipo, tem que pensar antes de fazer as coisas, sabe? Respeitar o próximo, respeitar religião, raça, seja o que for. Respeitar ao próximo sempre. Acho que essa é a... Até porque o Christian Dimitrios já recebeu o prêmio de maior cinegrafista de natureza do mundo. Fala sempre aqui, quem não respeita a fauna, a flora, não respeita a natureza, não vai saber respeitar o outro ser humano, não é isso? Com certeza, e outra, somos todos iguais, somos todos uma coisa só. Então não tem que diferenciar nada. Então um depende do outro, e se não tem um, está tudo acabado. Para que a gente tem dúvida disso, passa num cemitério, você vê lá, tá rico, pobre, gordo, magro, bonito, exatamente. feio. Tá todo mundo do mesmo jeito. Tá? Exatamente. Beijo. Obrigada. Saúde.
Saúde, e vocês estão mais fortes ainda com a Titi. Amém. Obrigado, garoto. Obrigado, Faustão. Agora nossa repórter sempre aqui, sempre colaborando com o Domingão, Giovanna Eubank, repórter, atriz, sucesso na publicidade, apresentadora, a mãe da Titi. E por isso que ela é admirada não só pelo talento, pela beleza, mas também pelo esse lado cidadã. No caso de hoje, você já esteve aqui mostrando uma situação de algumas pessoas de algumas tribos na África. Agora você volta falando de um assunto bem brasileiro. A onça representa para nós o que representa o leão para a África, é isso? A onça, na verdade, é o grande patrimônio da fauna brasileira, né? É o maior predador, né, do Brasil. E a gente corre sério risco das onças desaparecerem. Isso Só tem onça aqui sério. no Brasil, Dimitro? Não tem onça em outro lugar? A onça é característica do Brasil? A onça é característica da América, da América, geral. Então bom. você tem no sul dos Estados Unidos, tinha, né? América Central e América do Sul. E sim, como você falou, a onça tem o mesmo papel na natureza que o leão na África. Então ela é um predador de topo que coordena tudo que acontece na mata. O que faz o predador? Qual é a importância para o povão entender? Qual é a importância da onça no caso do Brasil e do leão no caso da África? Eles controlam toda a população de animais herbívoros que comem grama, mato ali. E olha só, todo mundo tem exigência para viver em algum lugar. Então a onça tem uma exigência e as exigências delas superam as exigências dos outros animais que vivem naquele ambiente. A característica da onça, você foi estudar porque você foi ver uma não sei se é ONG ou se é uma entidade, como é que é? Uma ONG. A de Jundiaí. Sim, Amparo Animal, que na verdade é uma ONG que ajuda muitos animais e agora eles se envolveram nesse caso das onças. Por quê? Porque as onças estão acabando, Faustão. E isso é muito sério, sabe? Eles têm um projeto que é Todos pelas Onças. E eles me convidaram para conhecer a realidade atual das onças no Brasil. E no caso aí, as onças vivem, ou viviam pelo menos, dentro de jaula. Então, exatamente, são jaulas de 40 metros quadrados. Então, a cada jaula são 2 onças. Imagina esse porte de animal num local de 40 metros quadrados de cimento, sendo que o Cris pode falar muito bem como ela se alimenta, como ela corre, o espaço que ela precisa. Então, ela não vai desenvolver olha o olhar dela, fisicamente, nem emocionalmente, ela não vai conseguir desenvolver dentro de uma situação dessa. Não desenvolve e pode entrar em depressão. Provavelmente entra em depressão. E um animal desse depende, como o João falou, de 80 quilômetros quadrados, assim, 80 mil quilômetros na natureza para poder natureza, viver. Ela teria espaço, liberdade. E por que ela está confinada? Porque essas onças, elas são resgatadas provavelmente muitos são órfãos que matam a mãe. A onça ainda é muito caçada no Brasil. Não existe nenhuma política pública de preservação de onça. Fazendeiros, caçadores. Existem leis que protegem as faunas silvestres desde 1967. Que os fazendeiros alegam que a onça destrói o gado. Mata o gado. Exatamente. Mas a questão é que nós estamos destruindo o território delas, né? A gente que invadiu nós lá, estamos tomando esse espaço. Então, a onça tem que ir para algum lugar. Aquilo ali é uma onça preta, é isso? Isso, é o jaguar. Exatamente. Jaguar? É a onça preta, é a mesma espécie, só que é uma variação. Olha que linda a pelagem. Como um cabelo loiro, um cabelo preto, é a mesma coisa, é uma variação apenas. Não é muito comum, ou não é? Em algumas regiões é comum. Na Amazônia você encontra um pouco mais. Só que a maioria ainda é a onça amarela com essas pintas assim. E olha que dóceis. Nesse caso da entidade de Jundiaí, Giovanna, você ficou emocionada pela situação terrível que se encontra, não é isso? Porque eu até peço desculpas para a Cris e para os funcionários da Mata Ciliar, porque eles fazem tudo o que eles podem, Faustão, só que eles não têm incentivo nenhum do governo. Então, assim, eles fazem o que eles podem. E aí, foi o novo recinto que a gente conseguiu construir com a ajuda de algumas pessoas. De 40 metros para 250. Para 250 metros quadrados, que tem um pouco de água, tem terra para elas poderem pisar. Imagina que elas não pisam... Tem o Tião que não pisa 18 anos em terra, só em cimento. Isso é muito triste para um animal desses. Eles não merecem isso, sabe, Fausto? Eles são vítimas. Então, aí foi um recinto que a gente conseguiu construir, que eu tive o grande prazer no meu aniversário de 30 anos. Você me deu mais esse presente. No meu aniversário de 30 anos, poder soltar 2 dessas onças.
num lugar que não é o ideal, mas é mais digno, né? Até Com porque mais é o seguinte, qualidade. elas não poderiam ser levadas para uma floresta ou para uma selva. Elas não iriam sobreviver depois de tanto tempo assim, ô Cristiano? Não, essas onças, elas não são as onças que não podem ser reintegradas à natureza. Então elas são destinadas a viver em um ambiente como esse para Mas sempre. pelo menos agora tem um ambiente, É. se não é o ideal, como a Giovana falou, é infinitamente melhor do que onde estava. Exato. Das 18 onças que eles têm nesse lugar, algumas não vão voltar para o habitat natural, porque elas vão ficar em cativeiro para sempre, porque não tem como voltar. E algumas, o projeto é esse. A gente quer poder ter outros recintos de reabilitação para poder soltá-las no habitat natural. Esse é o momento de dar a liberdade, Ai, né? nossa, Olha que aí. sensação maravilhosa que foi. A transferência, na verdade, é isso? Exato. Da jaula de 40 metros para 250, eles descobrindo o novo espaço. E você né? vê no olhar delas a descoberta, sabe? Olha que coisa linda. Eu sei, assim, para muitas pessoas pode não fazer muito sentido a gente estar se preocupando tanto com as onças, mas o seu programa é o programa de maior audiência do Brasil. Então, eu tenho certeza, Fausto, que a gente vai tocar centenas de corações com essas imagens e a gente vai conseguir ajuda para... Quem não respeita a fauna, a flora, não respeita o outro ser humano, não respeita nada. Exato, eu respeito ao próximo. A gente faz parte da natureza, né? E é bom lembrar mesmo que a gente está tudo conectado. Se as onças acabam na natureza, a natureza acaba. E se a natureza acaba, a gente acaba. A gente e acaba. Uma cadeia, isso aí acontece, não tem jeito. Nós todos Cristiano, no caso precisamos de da onça- conscientização, né? Então, Quanto tempo dura uma onça? Qual é a média de sobrevida de uma onça? 10 a 20 anos, 10 a dependendo 20. se é natureza ou cativeiro. No cativeiro bem cuidado como essa, ela vai ter uma vida digna, pode viver até 20 anos. Na natureza depende, é muito mais difícil. Ela tá até mais dócil agora, ou menos Bem agressiva mais como dócil. estava. aquela é a Juma. E elas são muito dóceis. E você vê no olhar delas o agradecimento, sabe? Eu não sei se vocês conseguem ver como eu vejo no olhar, sabe? A gente Até que porque, tava para quem lá conhece bem a presente, Giovana é uma cachorreira, lida com animais, curte mesmo. Então, para quem conhece bem a Giovana, não é nada surpresa. Fora a sinceridade, que é uma das características e o caráter dela. Eu perguntei para a Giovanni, você já viu uma onça na natureza? E ela falou, não. Quer ver? Aí ela falou, eu quero, mas minha agenda é meio complicada, estou sempre viajando. Eu sei que precisa de uma semana para ver onça. Eu falei, não. Brunão segura a Titi lá. É. Titi vai com morar a sozinha daqui a Titi. pouco. Aí eu já tá falei grande. para ela, eu consigo te mostrar a onça em um dia. Um dia eu você falei, tem? não, sério? Um dia? dia na natureza. Onça selvagem, não é onça que a gente vai no lugar e paga para ver. Não, onça selvagem na natureza. Em um dia eu mostro para você. E ela topou o desafio. Olha aí, uma mulher caruda. Olha lá. E aí a gente Você nunca saiu. tinha ido ao Pantanal? Nunca. Olha as ariranhas, olha lá. Faustão. Elas são como se fosse... O Cris me falou que é como se fosse a onça do mar, É, né? a onça da água, que é um bicho extremamente Da água, desculpa. agressivo também. Ela bota até onça para correr. Bota É? onça para correr da Olha água, aí. é sério. Eu já tava louca pra pegar, pra mexer. Ele falou, não, elas são bravas. Eu falei, Olha aí, tá vendo? E a Elas gente são saiu tão muito lindas. cedo, né? A gente saiu, você lembra? 5 da manhã. Olha, Pra você poder acordar 5 encontrar da os manhã, bichos. que Até coisa, hein? meio-dia a gente não tinha encontrado ainda nenhuma onça. Eu falava, meu Deus, a gente não vai encontrar nada. O Bruno, aqui. nessa hora, nem vai acordar, mas nem pensar, 5 Nem da manhã. imagina. Olha lá. E aí? E aí, Não, frio, e é um né? frio de manhã. É frio ainda. É frio, aí de repente Pantanal faz é frio calor. ainda. essa hora. De manhã Sim. ainda é frio. Vai Ih, mudando meu, que ao longo isso? do dia. Olha lá, meu. E aí o Pantanal é um ambiente muito rico, muito Torcida fácil tá de ser chegando. bicho. É. Isso aí é jacaré ou crocodilo? Esse jacaré. Não tem crocodilo aí, E a né? gente encontrou jacaré nessa época de seca, eles começam a ficar muito próximos em áreas assim mais Explica pra fechadas. galera, qual é a diferença de jacaré e crocodilo? Tamanho? Crocodilo é de outras áreas. Tem várias diferenças. Além é da raça. difícil de mostrar assim e contar. Mas o jacaré é o nosso crocodiliano, né? Eu achei Da tão mesma interessante que família. eles Olha ficam lá. todos com a boca aberta, assim, o tempo todo. Eu falei, Cris, por que eles estão com a boca aberta, assim, olhando pra gente, estão se defendendo? Ele Você falou, chegou. Giovana Eubank chegou. Tá vendo? Olha lá. Eita, tá vendo? Aí eles estavam brigando. Era uma briga de território. É mesmo? Uma briga Olha lá. de feras aí. Só que o jacaré é casca grossa, então eles conseguem sair ilesos. Mas eles de não uma atacam briga a como canoa, essa. o barco de vocês, não, nada? Não, o jacaré não é agressivo no Pantanal. quando a gente chega Isso é perto, bom que a eles pessoa se entenda, porque todo afastam. mundo tem uma visão já do jacaré. O jacaré, ele não ataca se você não for mexer com ele? Não, o jacaré do Pantanal. Do que Pantanal. Essa espécie não, ela Isso aí é evita a enfeite, é presença serpentina, o humana. que é isso? Não é linda? Uma cobra Olha aí, cipó. meu.
Não, e eu não encontrava. E o Cris falava, ali a cobra. Eu falava, gente, mas aonde? Porque é tão pequenininha. Olha aí. Mas o negócio é o seguinte, Fausto, cada um no seu quadrado, entendeu? Se a gente não vai no território deles, está tudo certo, eles não vêm no nosso. É isso mesmo. E a gente convive todo mundo em harmonia. Serve para a questão da tolerância, que serve para, né, cada um respeitar o espaço do outro. Exatamente, respeitar o próximo, respeitar a natureza. Meu, chegou a hora. Encontramos. Eu já estava achando que a gente não ia encontrar nada. Você falou uma barca furada dessa Olha lá. a minha cara, já toda suada. Olha lá. Olha que linda. É aquela hora que a gente fica aliviado por ter feito a promessa de mostrar a onça e a gente cumprindo a vê a promessa onça aí, e ó. ufa, conseguimos. Só que Aí essa ela primeira viu onça não quis nada e com a se gente. afastou. Se afastou. Assim que a gente viu a onça já se assustou e foi pro mato. Isso é um comportamento normal de É um onça comportamento normal, às vezes ela não quer ser vista. Então cada bicho tem uma personalidade. Essa aí não estava afim de ser vista. E a gente fica sensação meio de triste, chegar né? perto é muito incrível, assim, né? Porque é uma sensação meio de medo, de prazer, de quero chegar perto, não posso. E é um friozinho na barriga, né, Cris, que dá. Mas para você que não tinha ido ao Pantanal, deve ter sido uma experiência fora do normal. E ela voltou. 2 filhotes. Agora já com 2 Aí filhotes. já olha lá. encontramos outras onças. Aí, tipo, aquela foi embora, a gente geralmente deixa e vai pra trás. Aí a gente saiu, encontrou uma mãe com 2 filhotes. Filhotões já. E olha que Um ano. tranquilas, né? Porque se você for ver as onças que estavam presas nas jaulas... Estressadas, né? Andando de um lado para o outro, com um olhar triste. Olha a tranquilidade delas, né? No habitat natural. Ó, 3. A expressão é muito clara no olhar. A gente No consegue perceber que é tranquilidade, a forma como ela se move na natureza. E aí uma característica muito legal que ela tá marcando o Olha, ela território, faz tá xixi, vendo? assim, ó. Pra trás. Pra trás. E a mesma coisa que leão também, esses grandes felinos. Então ela marca território, passa um outro bicho ali e cheira. Opa, esse território é de outra onça. E aí a gente continuou. Eu não estava contente. Ela já estava feliz, né? Já tinha visto onça. Giovana já Ele queria queria voltar, mais, tá bom demais. mais. Eu falei, mas gente, a gente já viu várias. De novo. Olha lá. Aí eu achei que eu tinha visto uma onça com o binóculo me achando, né? Era um tronco. Eles deram tanta risada de mim. Eu falei, achei. Mas aí depois a gente continuou e realmente achamos mais uma onça, uma bem tranquila que ficou com a gente muito tempo. E é muito importante isso, sabe? A gente respeitar, falar baixo. Ali é o território dela. A gente não pode sair falando alto. Ela não teve postura agressiva, nem defensiva. Nada, ela tá tranquila, porque a gente tá no barco, ela tá no território dela e tá tudo bem, todo mundo em harmonia, sabe? Olha Uma soneca na nossa frente, né? Olha o que eu passei lá, Fausto. Tá vendo? Olha, estava um frio de manhã, correndo. Olha como a mulher gozava. Eu falava, a gente é pra sair com casaco ou pra sair de biquíni, que eu não tô entendendo. Depois você reclama que o Bruno liga o ar-condicionado. Sabe como é que é? Mulher sente frio, sente calor, olha lá. Aí. E aí saímos em busca de mais onças. Então a gente, em vez de voltar, não, vamos Vocês mais combinaram com todas as onças. Criso incansável. Olha, essa foi maravilhosa. Porque ela queria passar pro outro lado, só que como a gente estava de barco, ela acabou indo pela margem, não quis passar por nós e foi por outro lado para atravessar o rio. Olha. E essa onça aí foi mesmo para fechar nosso dia com chave de ouro. Porque ver uma onça nadando não é fácil. Então, às vezes, eu vou pro Pantanal, fico lá meses para ver uma onça atravessando o rio. E aí, Ela não nesse gosta de dia. água? Onça? Não, ela gosta, ela 6 adora, mas onças. é um comportamento mais difícil. No dia que a Giovana tá lá, ela teve a sorte de ver muitas onças. A gente viu 6 onças em um dia. Ele Não disse só que eu trouxe sorte. Tá vendo? 6 onças. Giovana Hilbeck de volta ao Domingão, trazendo toda a sensibilidade dela, o talento e a verdade dela. Não importa o habitat, não importa se é fauna, flora, se é da sociedade.